Olá pessoal, hoje nós vamos ver como criar e utilizar os componentes de mapas. Nós temos 4 tipos de mapas aqui nos mapas padrões do dashboard, que são o mapa de pontos geográficos, mapa coroplético, mapa de pizza e mapa de bolha. Esses mapas eles são vinculados através do arquivo .shapefile, que é um arquivo .shp, que são extensões de mapas utilizados aqui no dashboard. A gente pode obter esses tipos de arquivos nos sites como o site do IBGE e alguns outros tipos de sites. Além disso, a gente já envia por padrão um exemplo com o mapa contendo todas as cidades do Brasil. Porém, pode-se criar mapas de estado, de região, somente mostrando regiões ou estados e assim por diante. Esse mapa ele pode ser vinculado por uma cidade, por uma UF, por um código do IBGE. Isso vai depender do que estiver sendo carregado nesse arquivo shapefile. Por exemplo, se nesse arquivo shapefile a gente só tiver a UF, então a gente só pode vincular o mapa por UF. Se nesse arquivo shapefile a gente tiver um código do IBGE, a gente consegue vincular com o código do IBGE. Então vamos começar criando um exemplo aqui. Vamos fazer esse mapa coroplético. Esse mapa coroplético, ele aceita isso, ele aceita a gente vincular um UF, aceita a gente vincular um código do IBGE e assim por diante. Já esses outros 3 mapas aqui, ó, de pontos que a gente tem, ele só vai aceitar a gente vincular por latitude e longitude. Então esse coroplético é um pouco diferente desses outros 3 tipos de mapas que a gente tem aqui. Então vamos começar pelo coroplético aqui, vou clicar aqui na engrenagem. Aqui a gente vem para definir o atributo. O atributo é o campo que a gente vai utilizar para vincular no nosso mapa. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um mapa aqui mostrando aonde tem itens de um determinado ponto, eu posso escolher, por exemplo, o meu IBGE var aqui, que é o meu código do IBGE. Eu poderia, por exemplo, fazer um mapa utilizando essa UF sigla ou alguns outros campos que eu tenho aqui na minha tabela, tá? Então aqui é a minha tabela que eu carreguei, onde ela tem esses campos, que é os campos que eu vou utilizar para criar o mapa. E aqui é onde eu vou adicionar o mapa. Então, aqui nesse adicionar mapa, a gente vai colocar o que a gente quer utilizar para contar. Por exemplo, eu quero contar a quantidade de clientes que eu tenho por cidade, ou eu posso, por exemplo, fazer uma soma de valores, onde eu tenho mais valor em tal cidade, ou em outra cidade, ou por estado, ou por região, e assim por diante. A gente não consegue aqui chegar num nível de rua, por exemplo, para fazer, eu tenho tantos valores em tal rua, ou num ponto específico. A gente consegue de acordo com o que está no nosso mapa. Se a gente tiver um mapa, por exemplo, que ele tem a definição por lote, por bairro, aí a gente vai conseguir utilizar também a comparação desse campo. Então, primeiramente, antes de eu adicionar os campos aqui, eu vou carregar o mapa para o sistema. Então a gente vai vir aqui. Aqui a gente tem, países do mundo, Europa, alguns mapas personalizados que o sistema já traz aqui pra gente. No nosso caso, a gente vai criar um mapa aqui só do Brasil. Então eu vou vir em personalizado. Nessa parte aqui de custom mapear opções, aqui a gente vai colocar o caminho do nosso mapa. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma pasta chamada mapas dentro da pasta que está instalado o sistema. Então aqui ele tem que estar apontando para onde está o arquivo shapefile. Então, no caso, se o sistema estiver instalado no servidor, o ideal é ter uma pastinha chamada mapas dentro da estrutura do sistema nesse mesmo servidor para a gente colocar o caminho aqui. Lembrando que ele vai pegar o caminho aqui de acordo com a instalação, de onde está a instalação de origem do sistema. Então, eu vou colar aqui um caminho que eu tenho a pasta mapas. Aqui eu vou pegar o meu arquivo de mapa. Então, no meu caso aqui, eu vou utilizar um mapa que ele vai trazer para a gente todos os municípios do Brasil. Então, eu vou colocar esse arquivo aqui, .shp, que é o formato do arquivo. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. No caso, a gente poderia colocar aqui para outros tipos de mapas também, né? Para mapa que vai mostrar somente o estado, somente a região e assim por diante. Feito isso, vou voltar aqui e agora eu vou vincular os meus campos. Então, aqui em atributo, quando eu clicar aqui em atributo, eu vou escolher algum item para vincular. Vou vincular aqui pelo meu campo de IBGE. Ele está montando o mapa aqui, por isso vai demorar um pouquinho para carregar. E agora eu vou clicar aqui em adicionar mapa para adicionar o campo que eu quero utilizar. Então eu vou colocar esse campo veículo placa aqui que eu quero contar a quantidade de veículos por município. Quando a gente colocou aqui o campo IBGE var,
a gente tem que vir aqui nesse item de configurações e a gente precisa, em nome do atributo, vincular o mesmo tipo de atributo. Por exemplo, como eu arrastei ali o campo IBGE-var, aqui tem que estar código IBGE. Por uma coincidência, já estava aqui, por isso que a gente pode observar que o mapa funcionou, ele já tem algumas cores preenchidas. Mas ele poderia estar marcado qualquer um outro desses campos, aí eu teria que vir aqui e vincular. Então, no meu caso aqui, ele funcionou por uma coincidência, mas se tivesse marcado outro campo do mapa, a gente teria que escolher aqui o código IBGE para ficar de acordo com o campo da minha base de dados. Então, reparem que aqui a gente tem código UF, nome UF, UF, área, código município. Então, são os campos que estão trazendo pelo meu mapa Shapefile. Esses campos não são do meu banco de dados, são campos que esse mapa aqui que a gente trouxe está carregando. Então, de acordo com o mapa que a gente carregar no sistema, os campos aqui, nesse item de nome de atributo, eles serão alterados. Então, a gente montou aqui um mapa colocando IBGE, coloquei aqui o veículo placa para contar. O básico do mapa já foi montado, a gente pode reparar aqui que o mapa já carregou aqui para a gente. A gente pode até dar um zoom para ver melhor. E nesse caso aqui a gente está vendo que tem alguns valores, ó, 64 para esse código do IBGE, já esse que ficou vermelho aqui tem 386, os que são azul mais claros tem os números menores, né, 6, 17, assim por diante. Aqui a gente não está exibindo o nome da cidade, porém a gente pode alterar, para ao invés do sistema exibir ali para a gente o código do IBGE, ele exibir o nome da cidade, bem como fazer outras configurações aqui de cores, de escala de cores e assim por diante. Então agora a gente vai começar a configurar o nosso mapa. Então vamos aqui no item de opções, aqui a gente pode alterar o tipo do mapa, né? Então eu vou colocar aqui veículos por cidade, no título do nosso mapa, e aqui a gente vai alterar os rótulos. Então eu vou clicar aqui em rótulos de forma, aqui em atributo de título de forma, eu vou deixar aqui para o sistema exibir para a gente o nome do município. Aqui ele está em atributo de dica de ferramenta, que é o tooltip, né? Então a gente pode também colocar o nome do município, podemos deixar em branco, a gente define aqui. Vou deixar aqui também o nome do município e aqui incluir valor resumido eu vou colocar sim, para ele dar o valor resumido ali pra gente no mapa. Quando a gente encosta o mouse aqui, a gente vê que agora a gente já tem o nome das cidades e o total dessa cidade. Então em cada cidade que a gente encosta aqui, ó, Itatinga, a gente vê que tem 8, esse vermelho aqui é Porto Feliz, 386, então fica mais fácil a gente identificar o nome das cidades, bem como aqui o sistema colocou automaticamente o nome em algumas cidades aqui para a gente saber quais as cidades. Na verdade, as cidades que são menores, o sistema não colocou porque não coube escrever o nome, então ele faz automaticamente, ele exibe algumas e outras não. Aqui a gente tem um item de legenda, onde a gente pode apresentar a legenda ou não, vou colocar aqui para apresentar a legenda. Vamos deixar aqui em superior esquerdo, ou tem outras opções de posição aqui para alinhar essa legenda, vou deixar no padrão de superior esquerdo mesmo. Vamos esperar o sistema criar aqui pra gente. Então o sistema ele fez pra gente aqui uma legenda automática de cores, né? Conforme a cor, o sistema vai dando aqui o número pra gente. Então, no caso desse vermelho aqui, ele tem 386, então tudo que está acima de 348 o sistema deixou dessa cor. Então esse é o mapa coroplético, utilizando o arquivo Shapefile. A gente também poderia marcar aqui para ele ser um filtro, para quando a gente clicar em alguma cidade, a gente filtrar em outro componente da tela, como um gráfico, uma grade e assim por diante. Vamos agora criar outro tipo de mapa, que é o mapa de geopoints aqui, ó. Vou criar um mapa de pontos geográficos. Vou clicar aqui nesse item de pontos geográficos para ir para a gente. O sistema criou aqui pra gente o mapa de pontos. Ele trabalha um pouquinho diferente do mapa coroplético, pois ele precisa ter um campo de latitude e longitude. Então vou clicar aqui em latitude, vou colocar o meu campo de latitude e definir também a nossa longitude. E um campo de valor, que pode ser um campo para contar, um campo de valor real e assim por diante. Vou colocar aqui um campo que eu quero contar, que seria o meu campo ID. No caso aqui o sistema ele somou esse campo ID, mas eu sei que eu quero ele para contar, então eu tenho que vir aqui e marcar contar nesse item de resumo tipo. Se a gente olhar o mapa aqui agora, a gente vê que o sistema ele já criou para a gente aqui o valor e criou os pontinhos de acordo com a nossa latitude e longitude. Então aqui nesse ponto a gente vê que a gente tem bastante números, né, que são os totais que a gente tem.
dentro da nossa cidade. Como esse mapa aqui ele ainda está o mapa do mundo, fica um pouco difícil da gente definir aqui qual cidade que se encontra a cada ponto. Então a gente ainda pode configurar o tipo do mapa Shapefile aqui para poder fazer um mapa melhor aqui de acordo com o que a gente deseja visualizar. Então vamos aqui nos itens. Aqui a gente vai definir agora o mapa. Então aqui a gente pode vir em personalizado e colocar o mesmo mapa que a gente utilizou no exemplo acima. Vou colar aqui o caminho em URL, que é o caminho que está meu mapa, e o sistema ele vai alterar para a gente o tipo do mapa agora. Então a gente pode reparar aqui que o sistema já alterou o mapa, a gente já tem o mapa aqui do Brasil. A gente pode alterar algumas outras configurações também, por exemplo, habilitar cluster, vou clicar aqui em ligado, e o atributo de título de forma, que a gente pode colocar para ele já mostrar para a gente o nome da cidade. Vou colocar aqui como nome município, para ele mostrar para a gente o nome de cada município. Quando a gente habilita o cluster, o que o sistema faz? Ele junta todos os pontos próximos, transformando esses pontos próximos num ponto maior, e conforme a gente vai dando zoom, o sistema ele vai expandindo esses pontos para a gente. Então, pessoal, conforme a gente vai dando zoom, o sistema ele vai aumentando para a gente essas bolhas que foi criado, aumentando os pontos até a gente chegar nos pontos específicos. Então, caso a gente tenha bastante pontos, a gente pode habilitar aquele cluster para ficar mais fácil visualizar o mapa. A gente também tem esses outros dois tipos de mapas aqui, que são o mapa de bolha e o mapa de pizza. Eles são parecidos com esse, a mesma forma de criar, com latitude, longitude, um campo de valor. Então, pessoal, esses são os componentes que a gente tem de mapa, esses 4 componentes aqui. Espero que vocês tenham gostado, obrigado e até a próxima.